Oi, terceiro ano, muito bem-vindas a mais uma aula remota. Professora Marlúcia, muito prazer. Eu espero que a família de vocês estejam bem. A minha está, graças a Deus, apesar dos pesares. Peço desculpa assim pela cara. Eu contratei um maquiador, mas ele não compareceu. Não sei se ele tá com Covid, né? Mas eu espero que não, tá? Meus amores, saudade de vocês, né? Mal a gente começou a nossa relação, tivemos que interromper, mas vamos sempre nos ver por aqui, certo? Então vamos lá, galerinha. Nosso assunto hoje vai ser sobre o imperialismo na África e na Ásia. Assim, para mim, a grosso modo, o que foi o imperialismo ou neocolonialismo? Para mim, a grosso modo, o imperialismo ele foi a partilha, né, dessa porção de terra do globo entre as potências europeias, né, o Japão também e os Estados Unidos. Então, para mim, foi assim a ambição desse povo dito que se auto-intitula civilizador, né, assim que a gente diz, branco, bonito, e que vai civilizar esse outro lado, né? Então, a grosso modo foi isso, é a competência desse povo se achar superior, né, e ir para um outro local dominar outras pessoas, tá certo? A grosso modo. Então, vamos lá. No final do século XIX e XX, a economia europeia ela passava por uma grande expansão, né? Por conta da revolução, a segunda revolução industrial, né? Se desenvolve a indústria, o petróleo, a eletricidade, entre outros, e vai transformando a economia capitalista da Europa. O neocolonialismo é um conceito do anterior, né? Como vocês lembram, já tinha havido uma corrida da Europa em busca de outros territórios, principalmente na América, mas também na África, né? Com outros, como é que eu posso dizer? Com outras características, em busca de mão de obra barata, em busca de mercado consumidor. Esses países, essa nova forma de ter colônia fora vai se estabelecendo, certo? Então, assim, a dominação das grandes porções da África e da Ásia dá-se o nome de neocolonialismo, beleza? Sobre essa partilha da África, africanos contra o império. Esse povo vai aceitar essa dominação? Eles vão ser passivos? Essas alianças elas vão ser interessantes para quem? Quem lucra com isso? Né? Então, assim, para começar, até o início do século XIX, os redutos europeus na África, eles eram, como eu falei, basicamente, eles eram bem resumidos. Eles estavam ali na região litorânea de Angola, Moçambique, Guiné, né, Portugal, Holanda, que depois cede seu território para a Grã-Bretanha. Eles já tinham algumas colônias, né? Então, assim, eles já tinham uma experiência, né, da primeira expansão de dominar povos, certo? Sobre esse processo, eu considero os franceses, não só os franceses, lembrando, né? Todo esse momento ele foi invasivo, ele foi violento, ele foi tenso, mas os franceses eles foram muito incisivos nessa conquista. Primeiro porque a França passava por um momento um momento vergonhoso, ela estava envergonhada e abalada pelas derrotas napoleônicas, e ela precisava recuperar esse prestígio perante a comunidade internacional. E tinha um outro fator que era o econômico. Ela tinha que assegurar os lucros aos seus grupos privados. Então ela parte, né, nessa corrida. Isso acontece aí no Tratado aí de Berlim, né, que no momento não cabe aqui. Essas conquistas elas foram marcadas por violência e racismo. Exemplos: a desapropriação de terra, a cobranças abusivas de impostos, trabalho compulsório, né, uma escravidão mesmo, e principalmente o desrespeito às tradições culturais e religiosas. Meu povo, pense aí, nós aqui no Brasil, né, temos a nossa cultura, né, temos várias religiões, mas imagine alguém chegar aqui e nos obrigar, né, a cultuar um Deus aí que a gente nem conhece. Você consegue imaginar a violência, a subjetividade, a alteridade desses povos, né? Assim, pra gente se colocar um pouco e compreender melhor. Japão e o domínio britânico na Ásia. Anterior a esse avanço imperialista no século XIX, a Ásia já tinha experimentado
essas porções, esses povos, o sabor amargo do que era se aliar aos europeus. O que significava a presença desse povo branco superior nas terras deles. Então, desde o medievo, né, o chamado período medieval, as riquezas da Ásia sempre chamou muita atenção dos ocidentais, desse povo ambicioso, né? Ele já tinha essa experiência do mercado marítimo em busca das especiarias na Índia e etc. E como isso vai ocorrer na Índia? A Índia, ela tinha um comércio, né, já muito bem organizado, um comércio de tecido, ela tinha uma indústria muito bem organizada, tinha o chamado monopólio da Companhia das Índias Orientais Britânicas, onde somente a Inglaterra comercializava esses produtos indianos. Mas lembra, a Inglaterra ela está num período de desenvolvimento industrial, então ela vai ter tecido, ela de fato ela vai querer agora vender seu produto, se expandir, etc. Essa expansão imperialista, ela desmantela essas alianças, esses comércios, e fica a Índia com medo da Inglaterra, a Inglaterra com medo da Índia, e essa tensão vai aumentando. E a Inglaterra ela vai militarizar ainda o território indiano, e para além dessa militarização, ela vai tentar ocidentalizar a Índia, e ela vai tentar impor sobre ainda os costumes ocidentais, né? E isso é terrível. Dentro desse contexto de guerras e revoltas, eu trago aqui pra gente um exemplo da revolta dos cipaios. A Inglaterra, diante de todo esse caldeirão de tensões, de guerra, de briga e de imposição, a Inglaterra, infelizmente, ela vence essa guerra, ela assume o controle geral da Índia, e a Índia passa apenas a integrar o Império Britânico, e a Rainha Vitória aqui, ela recebeu o título de Imperatriz da Índia. Que horror, quem tinha que ser Imperatriz da Índia era alguém da própria Índia, né? Sobre o Japão, na minha opinião, aí vocês podem ter outra, né? Como vocês têm um conhecimento, é uma revisão, né? O Japão, ela era uma sociedade fechada. Eu acho assim que ela sofreu bastante com essas invasões. Ela não queria, o Japão ele não estava interessado nos ocidentais, em costumes ocidentais, em fazer contrato, aliança, né? Mas infelizmente a expansão ela vai impor isso sobre o Japão. Os Estados Unidos vai fazer uma pressão aí, já que tem outros fatores. Finalmente eles vão fazer essa aliança de comércio com os Estados Unidos, né? Que aí foi a derrocada, né? Mas, ou não, né? Aí vai ser colocado, vai ser imposto um imperador, um novo imperador. Esse imperador, com a intenção de modernizar o Japão, ele iniciou uma série de reformas internas dentro do Japão. Essas reformas, elas ficaram conhecidas como a Revolução de Meiji, certo? Esse foi o nome que se deu a esse período, a esse conjunto de reformas. Aí vamos ver algumas delas. Primeiramente, eles instalaram um sistema burocrático, onde eles pegaram o poder dos donos da terra e substituíram por toda essa estrutura burocrática. O Japão tornou-se, no Ocidente, um exemplo de industrialização, no Oriente, desculpa. Tiveram várias reformas tributárias muito bem sucedidas, que vai fazer com que o Japão se industrialize, vai ter a construção das ferrovias, a consolidação dos bancos, entre outros. Ele vai investir bastante na agricultura, também na educação. É interessante a gente pensar na educação, né? Que ele vai investir na educação, vai tornar um povo bem educado, digamos assim. Na minha opinião, eu não sei, mas assim, na minha opinião, e aí vocês podem ter outra, eu acho que o Japão, quando ele se submete, né, assim, ele se submete a esse conjunto de modernização, a esse novo sistema, eu acho que de certa forma impediu que ele não fosse apenas uma colônia, talvez não dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não era muito ligado a essa questão da colônia, né? Ele estava mais ligado no comércio e etc. Mas eu acho que foi essa forma de pensar, esse novo pensar japonês que impediu que ele se tornasse alguma colônia. Eu tenho essa ideia aí mais ou menos. Continuando o terceiro ano. Sobre a educação, eu gostaria de ressaltar aqui, né? Eles vão colocar escolas com padrões europeus. Muitos dos jovens japoneses, eles saem desse continente e vai para a Europa, né? Para o Ocidente, estudar, aprender sobre tecnologias, né? E levar posteriormente para o Japão. A educação ela fomentava a identidade nacional japonesa.
ela minava o provincianismo e as antigas distinções sociais. Ou seja, a educação ela deveria qualificar os cidadãos sem distinção social, sem distinção de classe. Aí aqui eu faço uma provocação. De fato aconteceu? Isso ocorreu? Aí eu gostaria que vocês anotassem aí no caderninho de vocês e fizessem essa pesquisa para a gente depois conversar, beleza? Sobre a divisão da África, na minha opinião, não só a minha, mas de vários historiadores, né, de pessoas que estudam o período profundamente, não foi observado pelos dominadores o ponto de vista dos povos africanos. Os povos africanos eles não foram consultados, não foi levado em conta o modo de viver, a cultura. Muitas vezes ela foi desrespeitada, né, juntando e separando tribos rivais desses territórios. E isso subsidiou vários conflitos étnicos, raciais, na minha opinião, que até hoje persiste dentro dessas populações, né? Eles foram bastante citados, né? O que torna o africano muito dependente de países europeus, né? Pois os colonizadores eles desconsideraram essa alteridade, essa questão do povo africano. Aí eu gostaria de colocar um ponto aqui que eu acho que eu não falei, que com a questão imperialista, o europeu ele tem uma missão, né, na cabeça oca dele, certo? Ele tem uma missão civilizadora. Ele é obrigado, é uma missão dada por Deus, deles se irem até esses povos para poder torná-los civilizados e povos desenvolvidos, né? E, infelizmente, eles se apropriam dessa missão de salvadores do povo africano, do povo desse continente. Infelizmente, eles vão se basear no conceito lá do que Darwin usa, né, para a evolução das espécies. Eles se consideram povos evoluídos que vão levar à luz a razão sobre esses pobres coitados africanos. Infelizmente, o conceito de Darwin ele não se encaixa, né, dentro dessa. Foi totalmente distorcido, ele não serve para essas sociedades humanas, né? E a China, né? Como isso vai ocorrer na China? Eu acho até, meu povo, que essa questão que nós temos hoje, né? Essa querela entre China e Japão, eu acho que foi desse tempo aqui, mas eu só acho, aqui eu só tô achando, né? Eu não fiz nenhuma pesquisa para dizer isso, não li nenhum autor ainda que tenha dito isso, infelizmente. A China ela era dona de produtos de luxo, desculpa, como chá, seda, porcelana, né? O comércio na China ele era difícil, né? Também os chineses eles não queriam estabelecer relações com outros povos. Eles estavam muito bem lá, entre eles, com a cultura deles, com o modo de viver deles. Mas a Inglaterra, como sempre, ela não se conforma, ela não consegue se conformar, ela vai atrás de alguma coisa para que ela consiga entrar na China. Ela queria muito vender, né, as suas quinquilharias, o seu tecido, tudo que eles produziam, eles queriam vender na China, não só na China, mas em outros países, né? Aí no século XIX, até que enfim os ingleses conseguem achar uma forma de penetrar na China de uma forma abusiva, violenta e covarde, né, que elas descobrem o ópio e ela começa a traficar, porque os chineses gostam do ópio. O imperador, por sua vez, ele descobre e impõe sanções severas, as tensões vão aumentando, vão se intensificando com relação à China e à Inglaterra. Aí infelizmente vai ter um episódio lá, né? Vão confiscar o navio carregado de ópio, jogar no mar, e aí foi o estopim para que essa guerra, a famosa guerra do ópio, ocorreu, esses conflitos ocorressem, né? A Inglaterra se faz toda de ofendidinha, né? Acusa a China, dizendo que a China estava causando prejuízo à propriedade privada, o livre comércio, né? Então ela vai impor, por sua vez, retaliações sobre a China. Aí começa a guerra do ópio, essa famosa guerra do ópio. Nas primeiras levas de guerra, né, os chineses foram derrotados,
Infelizmente, aí a Inglaterra impõe o Tratado de Nanquim sobre a China, onde a China, além de ceder a ilha de Hong Kong, é permitido a abertura de 5 portos na China para que os ingleses, para que a Inglaterra, a Grã-Bretanha entrasse e comercializasse. Anos mais tarde, novamente, o conflito vem à tona, né, por essa questão. A Inglaterra faz aliança com outros países na Europa, né, os europeus, a anglo-francesa, e a China vai viver novamente essa tensão. E, infelizmente, novamente, a China vai ser vencida e é obrigada a entregar mais 10 portos, pagar indenizações, né, permitir, o que é pior, minha gente, permitir a livre importação do ópio e admitir a presença de missionários cristãos dentro da China. Eu acho que isso aqui, gente, isso aqui deve ter sido terrível, não é? Dentro da China. Por esses motivos, né? Era um povo muito fechado, é uma cultura totalmente diferente da cultura ocidental. Para piorar a situação da China, já devastada, dividida, tudo que tu pode imaginar, para piorar essa situação, outros países também tinham interesse na China, né? Lá o famoso Japão. Lembra que o Japão também faz aliança com os Estados Unidos e também está de olho, né, na riqueza de outras sociedades. E aí vai se envolver em 1894, 1895, numa guerra contra a China. Vence e aí termina por anexar territórios chineses ao seu território japonês e o controle dos postos, né? A China continua um país, mas totalmente fragmentado, um país com áreas de influência para esses outros países, entre eles Japão, Rússia, Estados Unidos e por aí vai. Aí você deve estar aí na sua cadeira com o seu caderno, porque eu sei que você está com o livro, o caderno, você está anotando, você é estudioso, você vai fazer o Enem. Infelizmente, né, o Enem não foi adiado. Eu, assim, sinceramente, eu não concordo, porque muitos jovens brasileiros, eles não estão tendo acesso nenhum a plataformas, eles estão parados. Então eu acho desigual, eu acho injusto o Enem, mas vocês podem ter outra opinião. Então, dia 11 começa as inscrições. A UES, né, até onde eu olhei para me atualizar, para passar para vocês, o vestibular da UES está suspenso, né? Então, a UES, você, graças a Deus, foi suspenso. Mas o Enem, minha gente, vocês terão que estudar. Resolver as questões aí dos materiais de vocês, questões de Enem, aqui é só uma revisão. Uai, professora, mas e a China, ela não resistiu? Ela deixou que esses povos se apropriassem do que é seu, do seu território? Não, meu povo. Sim, haviam movimentos da China, movimentos nacionalistas, né? Esses movimentos, eles se organizaram, eles se revoltaram, teve revoltas, teve vários problemas aí. Aí teve um bem conhecido, a rebelião dos Boks, né? Mas, infelizmente, no início eles não vencem e aí cada derrota é mais imposição, né? Nas décadas seguintes, apesar do fracasso, outros levantes terminaram o fim da dominação estrangeira na China. Beleza, galerinha? Até aí. Podemos continuar, podemos sair da China, né? Podemos sair aqui da China para aqui pro Brasil. Tá tranquilo, tá beleza? Ok. Então, vamos lá aqui para o nosso país. Nosso país não era diferente de outros locais, né? O nosso país também estava vivendo transformações sociais, estava posto ali vários interesses, interesse de uma monarquia e interesse de militares e republicanos, né? Partidos que tinha aqui no Brasil, também estavam vivendo brigas, disputas e guerras. Gente, olha, na verdade, a história da humanidade é marcada por conflitos, só vai mudar os locais, mas os interesses são sempre os mesmos, beleza? Então, nós vamos aqui passar para o Brasil na Primeira República. O que foi a Primeira República? Né? A grosso modo também foi uma transição, né? Nós vivíamos uma monarquia, algo que já não se tinha mais, não era comum. Como é que tu é livre e tu vive governado pelo monarca, né? Era uma coisa assim meio louca. Então, assim, no dia 15 de novembro de 1889, né, o Brasil passa de uma monarquia para uma república. A república conhecida como República da Espada. Aqui, meu povo, os historiadores, os estudiosos, jornalistas, né, e várias outras áreas que estudam as sociedades, que não é só a história, dizem que o Brasil sofreu um golpe militar, né, se organizou o marechal, né, a elite que estava posta no momento, a elite agrária, rural, com a elite política, se organiza para derrubar o imperador, porque o imperador era um entrave, né? Eles tinham um discurso aí
de que o Brasil precisava se modernizar, precisava sair dessa monarquia ultrapassada e conservadora para algo melhor, né? Mas de fato não é bem isso que acontece. Temos conquistas? Temos, porque a história ela é assim. Ela não existe na história esse negócio, isso aqui foi bom, isso aqui foi mal. Não, a história ela observa, né, como observa o desenrolar das questões políticas, econômicas e sociais, e ela vai sempre olhar para o legado e tecer críticas, né, aquilo que não deu muito certo. Então esse golpe ele foi liderado pelo Marechal Deodoro, ele era um militar. Ele se juntou a, como eu já falei, a uma elite política rural, cafeicultora, né, do oeste paulista. Eles desejavam administrar a província de acordo com seus interesses, colocar e tirar quem eles quisessem lá, né? E o império era um entrave, e eles queriam transformar o país no que nós já conhecemos, que é a famosa política do café com leite, né? Então, após o país tornar-se uma república, infelizmente o projeto político dos militares, né, que estavam no poder, ele não favoreceu as classes menos favorecidas. Quem era pobre continuava pobre, os descendentes de escravos continuaram na mesma situação, a educação que é bom não ocorreu, né? Enfim, o projeto político era totalmente voltado para os interesses, né, do que a gente vai já conhecer, que foram as oligarquias, os governos oligárquicos, certo? O império foi substituído apenas por um centralismo de São Paulo, entre São Paulo e Minas. O primeiro governo do Deodoro da Fonseca foi um período conhecido como República da Espada, porque foi um período, né, de muita violência e de truculência. Tiveram reformas, né, eu coloquei assim mais ou menos 2 marcos desse governo, que foi as reformas financeiras, que foi assim desastrosa. O país adquiriu uma dívida, a dívida externa, credores, inclusive a Inglaterra. Aliás, a Inglaterra está sempre metida na vida dos outros, né? Lembra? Nós acabamos de ver ela se metendo lá. Então, assim, essa crise ela foi superada, amenizada aí já num governo civil, não num governo mais militar, que foi o Campos Salles. Lembrando que as primeiras eleições elas foram indiretas, né? E aí o Campos Salles ele vai organizar, ele vai renegociar as dívidas com os credores, a dívida externa, né, principalmente os britânicos. Um outro marco desse governo que eu considero importante, né, como eu te disse, não existe nada bom nem nada ruim, ou, né, existe um legado, e nós temos desse governo o legado da primeira Constituição, que foi a Constituição marcada por influências americanas, alguma coisa do pensamento liberal americano. Tivemos o federalismo, né, que foi a autonomia. Os poderes foram divididos em executivo, legislativo e judiciário, que é o que predomina até hoje, né? O executivo tem um presidente, nós temos nosso presidente aí bem polêmico, né, o Jair Bolsonaro. Tem o legislativo, né, que são as câmaras, os deputados, cuidam aí das leis, e o judiciário, né, que é o campo de juízes, né, onde está aqui o STF, o Supremo Tribunal Federal, que tem a finalidade de proteger, ele é tipo um guardião da Constituição, certo? Então, coisas que não se consegue resolver facilmente, é acionado esse grupo de juízes, que agora eles estão bem em evidência aí. Outra coisa, né, igreja e Estado era tudo junto e misturado. Hoje é diferente? É diferente, ainda existe algumas questões e tal, mas a igreja, o Estado torna-se laico, vai se ter o registro civil, né, o registro de óbito, nascimento, que isso era feito pelas igrejas, pelas paróquias. O casar, a liberdade de você ter o casamento civil e não o religioso, ou os dois, do jeito que você que escolhe, né, e a liberdade de culto. O voto universal, que foi só para uma camada de homens, não foram para todos, fica de fora mulher, negro, analfabeto, uma parte do clero, tá certo? Porque tinha também uma quizumba, uma querela aí, né, entre igreja e Estado aí. Inclusive a igreja aí, ela tem um momento aí que ela vai ajudar aí nessa derrubada do imperador. É o que eu já falei. E por fim chegamos aqui na República nas oligarquias, né? O que é oligarquia? É o poder controlado por uma família local, uma família rica, é um governo de poucos para poucos, né? O poder ele é controlado por essas elites agrárias, e para se manter no poder, ela vai criar mecanismo para que eu ganhei o poder, mas eu preciso me firmar, eu preciso estar
nesse poder. E aí vão criar esses mecanismos de poder, como principalmente a política dos governadores, que é implementada, né, no governo de Campos Salles. Olha só, um governo civil, não era nem militar, né? E para viabilizar essa política, o governo federal criou uma comissão chamada de verificação de poderes. Só entrava quem o governo queria. Se alguém fosse eleito, que o governo não gostasse, eles davam um jeito. Todo tipo de fraude, meu povo, era feito aqui. A pessoa era acusada de irregularidade, tudo quanto não presta, para que ela não entrasse lá. Então, assim, foi o período mesmo das fraudes, da corrupção exacerbada, né? Não é só hoje que tem corrupção, né? Nosso país, a nossa história, ela é marcada pela corrupção. O coronelismo nada mais foi do que os grandes fazendeiros que patrocinaram a Guarda Nacional, né? Que tiveram um papel importante lá na proclamação da República. Eles continuavam, eles patrocinavam essa guarda, mas quando terminam, né, eles continuam com poder, prestígio social, influência e aquelas famosas trocas de favores, né, a formação dos currais eleitorais e o voto de cabresto. Aí tem uma charge muito massa, que é o fazendeiro levando o jumento para votar, né? Bem interessante essa charge. O Brasil tinha uma economia principal que era o café, estava se industrializando, muitos imigrantes chegavam, a urbanização intensa dentro desse período. Aí a gente pode destacar, para além do café, que também teve uma crise, né? Nós conhecemos aí o convênio de Taubaté, onde o governo se junta com políticos e vão traçar uma política para essa questão da crise do café. A borracha no Amazonas, inclusive aqui, muitos cearenses vão e morrem aqui na Amazônia, o cacau na Bahia, arroz, milho, feijão, fumo, algodão, né, a indústria têxtil, bebida. O Brasil realmente estava se modernizando. Dentro desse contexto, né, de toda essa nova sociedade que vai se formando, teve conflitos, vários conflitos, teve os conflitos que eu divido em urbano e rurais. Aí aqui nos rurais nós vamos ter a Guerra de Canudos, que quem liderou foi o Conselheiro, ela durou de 1896 a 1897, foi reprimida pela República, né? Infelizmente, Antônio Conselheiro, ele começa esse movimento, né? Tem uma galera aí que diz que foi porque o povo foi chifrudo. Ele foi chifrudo, ficou revoltado, largou tudo, saiu, ele era cearense, e aí ele sai juntando pessoas e forma o Arraial de Canudo. É bem interessante o Arraial de Canudo, tem até algumas coisas sobre ele. Que é o Arraial de Belo Monte. A Guerra do Contestado, 1912 a 1916, que é bem parecido com Canudos, né, que é o José Maria, ele gostava de ser chamado de um monge, ele fundou a monarquia celeste, inclusive o padre Cício é que doa o terreno para eles, e aí a querela com eles e a República tá aí no negócio de um boi, né, que eles são acusados de adorar o boi, e ele erra para aquela passagem bíblica, enfim, meu povo, é só Jesus na causa. Teve a sedição de Juazeiro, que foi o próprio Padre Cícero, que Padre Cícero ele era um líder bem parecido aqui com outros locais. Ele era um líder local, religioso, político, administrativo. Olha, Padre Cícero, ele era de tudo. Esse homem era uma incógnita, meu Deus do céu. Eu amo a história de Padre Cícero porque é bem interessante, né? Ele se apoia, se alia aí às oligarquias Aciola e tem aí a sedição de Juazeiro. Tivemos também o cangaço, né, que não foi um movimento, foram vários, o mais famoso é o Maria Bonita e Lampião, que a gente chama de bandidismo social. Eles tiravam do rico, né, dos fazendeiros para dar aos pobres. Tem essa romantização um pouco aí, mas eu discordo um pouco dela. Tínhamos os urbanos, que foi a revolta da vacina, né, no contexto de urbanização, de remodelar o espaço urbano, né, empurrava a população pobre para a periferia, transformava aquele centro ali, né, embelezava, foi aqui que ficou conhecida a Belle Époque, a Bela Época. Aí houve essa revolta da vacina, as pessoas eram vacinadas compulsoriamente, teve uma lei que obrigava, e foi bem complicado. No Ceará também teve, né, no Ceará teve um problema também com a questão da vacina, que foi com Rodolfo Teófilo, que foi o Oswaldo Cruz. A revolta da Chibata, que foram aqueles marinheiros em 1910, liderado pelo João Cândido Felisberto, ele era um almirante negro, era a camada baixa, digamos assim, dos marinheiros, né, que vão se revoltar. O movimento operário, esse é um momento muito rico também, né, foi um outro movimento que surgiu, teve aí as grandes greves de 1917, né, foi fundado os dois partidos, Socialista Brasileiro e o Comunista do Brasil, foi marcado por greve, né,
Eles tiveram uma produção de jornais, a imprensa que ganha destaque, e teve aí como pano de fundo os conceitos, as ideologias de socialismo e anarquismo. Beleza, gente? Tivemos também o tenentismo, que também não foi só um, foram vários militares. O mais conhecido foi a Coluna Prestes, né, que ele anda no interior do Brasil, né, com a sua ideologia, tentando incitar as pessoas e etc., a mudar de vida, a se revolucionar, né? Foi um grupo de militares. O Carlos Prestes é bem conhecido, é o marido da Olga Benário. Vocês lembram que Getúlio manda a Olga, entrega a Olga numa bandejinha, infelizmente, para Hitler. Infelizmente, Getúlio fez isso. E teve uma coisa muito linda, eu quero encerrar nossa aula com esse momento lindo, maravilhoso, é a arte, é a literatura. Gente, eu amo a arte, sou apaixonada por literatura, tá bom? A Semana de Arte Moderna também foi um grupo também de elite, né, que se organiza, o Jim Cavalcante, com um empresário paulista, e eles se organizam e reúne pintor, escritor, literato, arquiteto, vários ramos aí da arte e da cultura para contestar o que estava posto aqui no Brasil. Eles andaram pela Europa também, né, que ficou conhecido, que eles queriam divulgar a arte moderna expressionista, em oposição a essa cultura europeia que tinha se estabelecido aqui no Brasil, essa cultura conservadora e acadêmica predominante no Brasil, república, tá bom? Então foi um movimento também, além de... foi lindo, foi maravilhoso, a princípio também, né, teve suas dificuldades para se estabelecer. Aqui fica conhecida a Tarsila, eu amo a Tarsila do Amaral, ela é criticada inclusive por Monteiro Lobato, que é um autor maravilhoso, mas também como a história, ela observa o homem no seu tempo, né? O Monteiro Lobato, ele era um homem do seu tempo, né? Então, hoje, algumas obras dele, né, foi aí remodelada, né? Porque considera-se que ele é um pouco preconceituoso hoje, né? Dentro, como eu disse, gente, a história ela é muito dinâmica, as sociedades são muito dinâmicas. Tem essa outra linda e maravilhosa, eu sou muito apaixonada pela nossa arte, por aquilo que é nosso, e essa arte ela veio para dizer quem somos, nós somos brasileiros, nós somos assim, e a arte vai expressar muito bem como o brasileiro queria ser, tá bom? Eu agradeço demais a atenção, quero dizer obrigado, espero que estejam todos bem nesse período de pandemia. O nosso próximo assunto, gente, vai ser a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, né? Vocês já deixam o caderno, o livro pronto, já vão estudando, é assunto novo, né? Como eu disse, a Enem tá aí, vai ter que ter, e vocês vão fazer e vão conseguir, tá bom? Adoro vocês, estou com muita saudade. Fiquem com Deus, vão na plataforma que eu vou postar lá um PDF para vocês responderem no caderno, beleza, galera? Fiquem com Deus.